Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sexta-feira, louvado seja Deus pelo dia de hoje. Que alegria podermos nessa manhã partilharmos aqui um pouquinho daquilo que, com certeza, Deus tem muito para nos falar através da sua palavra. E hoje, como sempre falamos, né? Chegando já ao final de semana. Aliás, muitos, dia 2, muitos já emendaram o feriadão novamente, né? Novamente. Feriado um atrás do outro, hein? Então aproveita quem está trabalhando no dia de hoje, louve a Deus por isso, não reclame porque você está trabalhando, não reclame porque você hoje não emendou o feriadão. Aliás, louve a Deus pelo teu emprego. E você que teve a oportunidade de emendar o feriado quinta, sexta, indo até domingo, agradeça a Deus também pelo teu trabalho. Vamos agradecer, aliás, pelo dia de hoje. O dia de hoje é um dia muito especial. É muito especial para todos nós, porque é o dia que o Senhor nos presenteou. É o dia que o Senhor está nos concedendo para vivermos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Na sexta-feira, poderia ser numa segunda, na terça, na quarta. A cada manhã nós devemos louvar a Deus. Acordar, fazer o sinal da cruz, rezar pelo menos Ave Maria, um Pai Nosso, pedindo a proteção dos anjos e que nesse dia, especialmente nesta sexta-feira, no mês de maio, mês de Maria, nós possamos ter também os ouvidos abertos àquilo que Deus quer nos falar, porque a cada dia Ele fala, seja no silêncio, seja através de um amigo, de uma melodia, de uma canção. Deus sempre fala conosco, Ele sempre quer se comunicar, Ele é o nosso amigo, né? Então nós não podemos perder o foco nesse dia de hoje, nas coisas que Deus vai nos mostrar. Sabemos que vivemos as lutas, as batalhas, sabemos que o quanto que é difícil o dia a dia, mas quando temos o Senhor do nosso lado, as inquietações elas vão pouco a pouco sendo diluídas, né? Pouquinho a pouquinho as inquietações vão saindo, vão terminando, porque o Senhor é o nosso amparo, é o nosso rochedo, Ele é a nossa cidadela. Aliás, como diz o Salmo 90, né? Meu Deus é que eu confio, é Ele que me livrará do laço caçador e da peste perniciosa, né? Então nós temos que olhar o Salmo 90 e acreditar naquilo que Deus está colocando para cada um de nós. Ele fala que o que se uniu a mim, eu livrarei e protegerei, pois conhece meu nome, e quando me invocar, eu atenderei e estarei com ele e o cobrirei de glórias. Então, são promessas que Deus tem para cada um de nós. Por isso que a Bíblia é tão importante nós lermos e meditarmos, e não apenas abrir no Salmo 90 em casa e deixar a Bíblia aberta lá, ou 91, de repente sua Bíblia já é uma outra tradução, e você não partilha com alguém a palavra porque você não lê. Então é importante ler a Bíblia, é fundamental ler e meditar a palavra de Deus. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Não deixe de fazer isso. Bom, nós vamos começar nesta sexta-feira desse feriadão, para muitos, né? Vamos pedir ao Senhor que derrame o Espírito Santo sobre aqueles que estão viajando, derrame o Espírito Santo sobre aqueles que estão em casa ou mesmo que estão trabalhando nesse momento e que irão ver depois o nosso vídeo. Senhor, nós pedimos esta manhã de sexta-feira a sua bênção e que possamos ser, nesse momento e sempre, um canal da Tua graça para todos aqueles que estão vivendo na morte espiritual, que sejam resgatados pelo poder do Teu santo nome. Amém? Vamos invocar a Santíssima Trindade, pedir à Virgem Maria com seus anjos que nos proteja e São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Estamos no segundo dia da nossa novena, mês de maio, né? E estamos na novena de Nossa Senhora de Fátima. E um dia, como falei, para nos dedicarmos a uma intimidade maior com Deus, com o nosso Senhor. E a Virgem Maria, nossa mãe, nessa novena que hoje, no segundo dia, faremos, vamos pedir a sua intercessão, ela como mãe que é, né? Para nos proteger, para guiar nosso passo, para afastar que sejam afastadas todas as situações enganadoras do inimigo. Também quero lembrar aqui a todos vocês que a Divina Luz tem, nós não paramos nos feriados, tá? É importante colocar isso para vocês, porque temos grupo de oração normalmente, quando um feriado cai numa segunda, e não vai ter o grupo no Fonseca, vai ter sim. Temos grupo no Fonseca segunda-feira, 20 horas. Temos um grupo de oração também lá em São Gonçalo, 20 horas. Temos grupo de oração aqui na sede, toda quarta-feira, 20 horas, e quinta-feira, às 18h30. Então, você está bem, tem vários dias para que você possa vir aqui, participar conosco. E em breve nós estaremos começando lá no Fonseca também um grupo de oração na parte da tarde, ok? Tudo para evangelizar, tudo para poder resgatar as almas que estão vivendo na escuridão, nas trevas. E o mundo hoje, mais do que nunca, nós percebemos o quanto que o demônio tem se mostrado, o quanto que o demônio tem se colocado à vista de todos nós, para que, às vezes, amedrontando, às vezes pressionando a opressão muito forte, né, do inimigo. Mas eu falo para você, meu irmão, minha irmã, que você está vivendo hoje esse momento de opressão, não desanime. Porque quanto maior for a opressão do inimigo, maiores serão as honrarias que Deus tem reservado para você. Amém? A palavra de Deus hoje é uma palavra que nos remete a meditar o poder de Deus, como que Jesus age, e também a falta de entendimento nossa, como seres humanos, que falhamos, erramos, e que custamos a entender os desígnios de Deus, né? Custamos a compreender aquilo que Ele tem para cada um de nós, custamos a entender como que Ele vai agindo, Ele vai agindo pouco a pouco. E é isso que vamos partilhar aqui, pegar a palavra de Deus e vamos abrir no Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1. Pega rapidinho a tua Bíblia aí. Aliás, na oração da manhã, você já fica com a tua Bíblia na mão, porque sempre vamos usar a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus é fundamental para todos nós, para cada um de nós. Então, não permita que o desânimo, o abatimento venha a ser uma barreira para que você lute e vença esse inimigo e possa ler a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. João capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos.
Jesus subiu ao monte e ali se sentou com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, igualmente dos peixes quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, esta passagem, como eu falei no início, ela nos leva para uma reflexão da nossa fé. Da nossa fé. Ela nos leva a refletir, a pararmos para refletirmos as nossas atitudes perante as situações adversas que vivemos tantas vezes. Começa aqui dizendo assim: depois disso, o quê? Você pegar o capítulo 5, você vai ver que Jesus ali opera várias situações, ocorrem inúmeras situações, aqui apenas algumas são narradas, né? E então vem depois disso, ele atravessou o mar na Galileia e uma grande multidão seguia. Por que uma grande multidão o seguia? Porque antes, como eu falei, começamos depois disso, antes eles haviam visto o quê? Alguns e vários milagres. A multidão corria atrás sempre dos milagres. A multidão, ela queria ver milagres. A multidão, ela se contentava em ver os milagres porque era um povo curioso, era um povo que vivia de emoções, que vivia o tempo todo querendo sentir algo diferente ou ver algo diferente. Era um povo que estava sempre ocupado em querer buscar o novo, sempre querendo algo novo e nunca conseguindo criar uma raiz, se enraizar, né, na própria fé. Então, essa multidão vivia correndo para lá e para cá, buscando milagres. Então, diz aqui a palavra do Senhor que Jesus levantou os olhos sobre aquela multidão, aquela grande multidão, e perguntou a Felipe: o que iremos fazer para alimentar esse povo? E Felipe de imediato disse: olha, não temos como alimentar. Nós não temos como alimentar. Aliás, falo para o Senhor Jesus, nem com muito dinheiro teríamos como conseguir esse alimento para todos. Então, o que Felipe coloca para Jesus é mais ou menos aquilo que diariamente nós vivemos. A nossa incredulidade, porque aquilo que é divino, aquilo que é humano. Jesus estava mostrando para eles, e nessa pergunta também, sobre o sobrenatural, sobre aquilo que ele iria e que ele poderia realizar. E ele havia dado mostras anteriormente
do sobrenatural através dos milagres que estavam acontecendo. Mas Felipe e os demais discípulos olharam a situação. Eles olharam a situação e viram: está entardecendo, muita gente, daqui a pouquinho nós vamos ter problemas aqui, porque não temos comida e não temos nada. E esse povo, como que vai voltar para casa? E Jesus ainda vai fazer a sua pregação. Então, como é que vai ser? Então eles foram até Jesus e falaram assim: olha, vamos embora e vamos deixar que esse povo também siga um caminho deles. É muito fácil, né, nós descartarmos as pessoas. Hoje, então, nesse mundo digitalizado que vivemos, não gostou daquilo que viu ou que leu, cancela. Não gostou daquilo que foi postado, cancela. Vivemos num mundo de grande enganação diabólica. Vivemos num mundo onde as pessoas, por não conseguir olhar nos olhos uns dos outros, preferem escrever, gravar uma mensagem e vai se perdendo tempo. Vai se tornando um escravo do meio que convive das redes sociais. E isso enfraquece. E isso deixa as pessoas fragilizadas na intimidade com Deus, porque boa parte que circulam pelas redes sociais, eles acabam não consultando aquilo que realmente, pesquisando aquilo que realmente poderia alimentar a sua fé. E aqui, Felipe nos dá essa demonstração. Ele teve a atitude que qualquer um teria que estivesse ali. Ele teve uma atitude igual a minha, talvez igual a tua, se lá estivéssemos. Senhor, não temos como dar alimento para todo mundo. Mas, se nós parássemos um pouquinho e lembrássemos de tudo que foi feito, tudo que o Senhor tem operado, eu acredito que faríamos diferente. Que Felipe faria diferente se ele tivesse pensado um pouquinho mais. Não é à toa que o profeta Ezequiel, né, quando ele é levado para um vale de ossos secos, Deus pergunta para ele: filho do homem, esses ossos poderiam voltar à vida? E ele responde o quê? Tu é que sabes, Senhor. Tu é que sabes. Eu não sei nada. Mas tu podes tudo, Senhor. Se for da tua vontade, eles retornarão à vida. É mais ou menos o que ele está colocando aqui no Evangelho de João. Ele está perguntando para Felipe. Felipe, poderiam voltar à vida, entre aspas? Poderia? Como é que nós vamos dar de alimento para eles todos? Para esse povo todo? Como é que iremos fazer? E Felipe poderia ter dito também, como Ezequiel falou, né? Senhor, tu é que sabes. Tu é que sabes. Se for da tua vontade, terão alimento. Se for da tua vontade, Senhor, vai sobrar, comerão a saciedade e ainda vai sobrar, os alimentos irão sobrar. Meu irmão, minha irmã, Felipe, ele representa a nossa vivência no dia de hoje, nesse dia 2. Nesse dia 2, ontem comemoramos o dia de José, né? São José Operário, um homem de fé, que verdadeiramente, um homem guerreiro, que acreditou, e hoje, no dia 2, nós nos deparamos com essa mensagem, onde o próprio Felipe, que caminhava com Jesus, ele mostra a sua inquietação diante de um olhar que demonstra uma falta de fé. Essa inquietação de Felipe é a nossa inquietação no dia de hoje, de ontem, de anteontem, do ano passado e por aí vai. Porque o Senhor nos fala, né? Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações.
Ele coloca isso lá em Filipenses capítulo 4. Ele coloca que devemos apresentar ao Senhor as nossas preocupações. E aqui Filipe estava preocupado e eu diria até com medo, muita gente, assim, mais de 5.000 pessoas. Então, André vai até Jesus e vê aquilo tudo acontecendo e fala, olha, Senhor, o que temos aqui, os pães e os peixinhos, 5 não dá para nada. Então, André também contribui para mostrar que eles não estavam preparados. Os apóstolos não estavam preparados ainda para levar à frente o projeto do Senhor. Por isso que Jesus estava mostrando isso para eles. Por isso que Jesus estava ensinando em cada pregação, em cada ensinamento, em cada cura, muito mais do que a cura em si, mas ele queria que os discípulos dele absorvessem o significado daquela cura, que é Deus que cura, que a cura provém de Deus. E Jesus estava ali para falar, eu sou Deus, sou um homem, mas eu sou Deus. Essa era a mensagem que Jesus queria fazer, que queria que os discípulos vivessem, esse aprendizado para depois dar prosseguimento quando ele fosse para o Pai. Esse projeto de Deus ainda está em andamento aqui com cada um de nós. Esse projeto de Deus continua aqui em andamento, eu diria que através das situações difíceis que você hoje, nesta sexta-feira, venha viver. Nessa sexta-feira, talvez você possa estar falando assim, dia 2 de maio, eu tenho que pagar meu empréstimo, eu tenho que pagar meu aluguel, a prestação da minha casa, o carro, eu tenho que pagar o colégio do meu filho, eu tenho que fazer compras e o dinheiro não está dando. Dia 2 de maio já começamos o mês e para mim não mudou nada. A situação financeira minha continua a mesma, a situação da minha família continua a mesma, a situação do emprego ou a falta do emprego continua a mesma. Cada um de nós temos as nossas situações mais complicadas guardadas no coração. Nós temos os momentos mais tenebrosos guardados dentro do coração. Mas nada disso está oculto a Jesus. Nada disso está oculto aos olhares do nosso Deus. Ele sempre vai nos acompanhar, ele sempre vai estar ao nosso lado, ele sempre vai falar para cada um de nós, como falou para os discípulos, no mundo havereis de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Esta é a mensagem que nós não podemos perder. No mundo teremos as aflições. Faz parte do dia a dia, mas coragem. Coragem. E o que é coragem? É você não se deixar desfalecer diante desse momento. Mas coragem, eu venci o mundo e nós também venceremos. E nós também estamos vencendo a cada dia, estamos nos preparando a cada dia para a volta do Senhor. Mas enquanto Ele não volta, Ele me deixa uma missão e deixa para você também, como deixou para os discípulos. Aprendam comigo para que vocês possam fazer tudo o que eu fiz e ainda mais. Ele falou isso para o discípulo e para cada um de nós. Quando nós pegamos aqui, nesta passagem, e começamos a meditar e a olharmos as atitudes de Filipe e de André, nós podemos nos enquadrar aqui também. Sim, nós podemos, mas também podemos nos enquadrar naquilo que foi quem concedeu tudo o que tinha. E que aqui a palavra de Deus fala isso, né? Diz aqui, onde compraremos
tanto pão para tanta gente. Então André vem e falou para ele, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. O menino tinha o quê? Tinha aquilo. 5 pães e 2 peixes. O que mais que o garoto tinha? O que mais que ele tinha? Nada mais do que aquilo. 5 pães e 2 peixes. Mas será que ele tinha ainda guardado? Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Era tudo que ele tinha? Era tudo que ele tinha. Algo a mais? Não, ele não tinha algo a mais. Ele deu tudo? Ele deu tudo. E ele ficou com o quê? Ele ficou com tudo. Mas como que ele, se ele tinha tudo, e deu tudo, e ficou ainda com tudo? Que matemática é essa? Meu irmão, a matemática de Deus é perder para ganhar. A matemática de Deus é aquela que é diferente do olhar humano, né? O nosso olhar é sempre primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e quinto, irmão, eu quero sempre me dar bem, eu quero sempre estar à frente. E Deus fala, e qual é a matemática de Deus? Primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, quarto irmão, quinto eu. Quinto eu. Mas por quê? Porque ele coloca na palavra que o quê? Os últimos serão os primeiros. E quem se humilhar será exaltado. Esse menino, nós podemos decidir quem queremos ser. Felipe, André, questionando a Jesus sobre a quantidade de pessoas que estavam ali, ou eu me decido ser esse menino, que não teve medo de dar tudo. Ele não teve medo de entregar tudo. E por não ter tido medo de entregar tudo, ele viveu o extraordinário. A Bíblia não fala mais desse menino. A Bíblia nem cita o nome dele. Porque esse garoto que está aqui depende de mim e de você. Falar, sou eu. Eu vou dar tudo para o Senhor e não vou ter medo. Porque eu sei que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Isso é a lição de hoje. Não como Felipe, não como André, mas como esse menino que deixou em aberto o nome para entrar o meu nome e entrar o teu nome também. Porque, confiando no Senhor, chegaremos a lugares que nenhum outro homem jamais chegou. Se você confiar em Deus, creia, meu irmão, minha irmã, você vai conquistar o que muitos tentaram e não conseguiram. Porque Deus honra os seus filhos que nele acreditam. Amém? Amém? Louvado seja Deus por essa palavra tão linda para o dia de hoje, né? E vamos então agora para a nossa novena, segundo dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. Vamos começar então? Hoje iremos orar especialmente pedindo a intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria, pela saúde dos enfermos. Nossa Senhora de Fátima, nós estamos aqui pedindo por todos os enfermos, por todos aqueles que estão nesse momento no leito do hospital, mesmo dentro das suas casas, das suas famílias. Pedimos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que Tu venha agindo poderosamente sob a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, para que aqueles que estão tomados pela enfermidade, de desânimo ou outra qualquer, sejam agora colocados de pé em nome de Jesus e sob a intercessão da Virgem Maria. Pelas famílias, por todas as famílias, pedindo agora que a Virgem Maria leve a paz, que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da nossa Mãe, Virgem de Fátima, leve a saúde física e espiritual para as famílias, libertando as famílias de todos os medos, síndrome de pânico, libertando as famílias da depressão. Mãe Santíssima, interceda pelas famílias, por aqueles que estão hoje mais do que nunca necessitando de ouvir de Ti, sentir a Tua presença, Mãe, para que sejam libertos de toda ansiedade, de toda angústia, de todo sentimento de solidão.
Nós pedimos, Mãe, que teu Filho Jesus venha operar esses milagres na autoridade do Deus Altíssimo, e já tomamos posse e acreditamos. Amém. Então vamos para a nossa novena agora, segundo dia. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Minha Senhora, Mãe Rainha, eu me coloco agora debaixo do teu manto protetor e no seu colo de mãe. Orienta-me no bom caminho para que eu possa fazer a vossa vontade, para que eu possa fazer a vontade de seu Filho, Jesus. Interceda por mim, ó Mãe, em todas as minhas lutas espirituais, que com a sua presença o inimigo recue e não ouse fazer mal a mim ou à minha família. Como em Fátima, a Senhora apareceu aos 3 pastorinhos, pedindo que rezassem o rosário pelo fim da guerra, também hoje, pela força da nossa oração do Santo Rosário, auxilia-nos para que sejamos fortalecidos nesta guerra espiritual que enfrentamos. Mãe, Virgem do amor, do silêncio e da paz, ouve para nós o vosso olhar de ternura e nos acolhe como filhos teus. Te ofereço a minha família e coloco cada um dos meus familiares para a vossa proteção. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Vai entregando agora, meu irmão, minha irmã, as pessoas da tua família, vai entregando as pessoas pelas quais vocês estão orando e pedindo que a Virgem Maria faça aquilo que foi feito como nas bodas de Caná da Galileia. Fazei tudo o que ele vos disser e o milagre aconteceu. Entregamos, Mãe Santíssima, rezamos agora a Ave Maria, pedindo que a Senhora esmague a cabeça da serpente de Satanás, afastando espíritos malignos de enfermidades. Que o sangue de Jesus venha lavando e purificando cada uma dessas pessoas agora que estamos colocando em tuas mãos, Senhor. Pessoas que com febre, pessoas que estão com uma febre de muito tempo, pessoas que estão tomando remédio e que não estão tendo o efeito que convém, pessoas que estão vivendo sentimento de medo profundo, com coração duro. Te entregamos todas essas pessoas que estão enfermas espiritualmente, para que possam ser curadas, a começar por nós. Mãe Santíssima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, nosso Senhor, e louvado seja o Deus Altíssimo, que com a sua misericórdia sempre tem nos amparado e nunca nos deixa sozinhos. Agradecemos, Mãe, pelo dia de hoje e sabemos que a Senhora sempre está conosco, porque é a nossa Mãe. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe você nesse dia de hoje e que a paz de Cristo te envolva por onde você for. Amém.